Beleza. Então, como eu havia iniciado aí, né, falando que muitos de vocês vão dar o primeiro passo aí, eles já estão dando o segundo passo aí para a carreira de oficial. E eu imagino que muitos de vocês também já estão pensando lá na frente, né? Como é que vai ser essa situação aí quando tomar posse, quando começar a trabalhar e daqui a 4 anos? Alguns vão dizer, não vou querer isso agora, vou curtir a vida de bombeiro primeiro e tal. Mas eu tenho certeza que depois a gente acaba lá dentro da corporação vendo como funciona e acaba tendo essa vontade aí e também de almejar em novos ares, né, dentro do próprio Corpo de Bombeiros. Antes de mais nada, galera, queria agradecer a vocês aí pela confiança no meu trabalho. Eu tenho feito esses aulões, assim, em algumas situações esporádicas que alguns alunos me pedem, e aí deu muito certo, né, temos aí hoje em torno de 40 pessoas dentro da sala, e a gente tem a ideia aqui, então, eu tenho a ideia aqui de fazer com vocês uma revisão sobre aquilo que mais apareceu nas últimas provas da Consulplan. A gente tem aí como o indicador máximo, né, de questões aí, o indicador MOR, que é o editores de texto, sem sombra de dúvidas, é o que mais foi cobrado, no de vocês, né. E aí, claro, a gente vai ver também alguma coisinha aqui de Linux. Me pediram para dar uma pincelada aí na parte de banco de dados também, a gente vai dar uma conversada sobre banco de dados. E eu fiz um roteirinho aqui para a gente não se perder e para ficar organizado também, para a gente falar sobre alguns itens, beleza? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Aí, se puder aí, 1 ou 2, só me dizer se está tudo certo. Estão conseguindo ver? Prof. Beleza, obrigado. E quando eu risco, vocês conseguem ver aí também, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá, galera. Eu deixei com vocês aí, então, para esse aulão, alguns slides para a gente conversar sobre algumas situações mais teóricas, né? A gente, para quem fez o curso no Rico, a gente viu lá muito mais questões. E aí, aqui, a ideia do aulão sempre é trazer à tona aquilo que a gente, durante esse processo de aprendizado, durante esse processo de estudos aí, para o edital do CFP, a gente armazenou, então, de informações, e aqui só trazer, então, à tona, né, relembrar algumas situações. Vocês fiquem à vontade, galera, eu estou com 4 monitores aqui, porque eu faço tudo num computador aqui, que é a parte de transmissão, e a outra eu faço no outro computador, então fiquem à vontade, sempre quiser fazer pergunta, vocês podem, então, não precisa nem, né, fazer aquela situação de levantar a mão ali no Meet. Já abre o microfone e pede licença e faz a pergunta, fica mais fácil até para mim, tá? Agora, nesse primeiro momento, geralmente, aí nos primeiros minutos, ainda tem gente entrando, então a gente vai ter, eu também vou ter que dar uma paradinha aqui e liberar esse pessoal, tá? Então, vamos lá, galera. Inicialmente, o edital de vocês trata da situação de hardware, né, da situação de hardware e da situação de software. E dentro da situação de hardware, quando a gente olha para as questões da Consulplan anteriores, a gente vai ver que tem algumas questões ali que falam sobre a ideia dos dispositivos, sobre a ideia das memórias, né, o que é volátil, o que não é volátil, e também sobre a ideia do SSD aí, que é a carta da vez aí na parte de hardware. Então, iniciando na parte dos tipos de dispositivo, a gente tem aí os dispositivos de entrada, e lembrar que dispositivo de entrada é aquele dispositivo que vai jogar dados para dentro do sistema computacional. Então, deixa eu aqui, beleza. Quando a gente lê dispositivo de entrada, a gente só tem que tomar cuidado para não confundir, né, com a ideia de, tá, mas espera aí, os dados estão saindo do meu equipamento ou estão entrando no meu equipamento? Não é o dispositivo que a gente vai olhar como cerne da situação, é o nosso computador. Então, quando eu digo que o dispositivo é de entrada, é porque os dados estão sendo jogados para dentro desse computador, para dentro do meu processador. Então, eu tenho o webcam, o microfone, o mouse e o teclado. Muitos, talvez, nunca tenham visto, né, um scanner, mas ele existe e acaba aparecendo em prova. O scanner ou a mesa digitalizadora, então eu vou colocar ali um documento sobre a mesa digitalizadora e vou jogar esse documento para dentro do meu computador, eu vou digitalizar esse documento. Então, por isso, ele é um dispositivo de
entrada. Claro que a gente vai ver que vai chegar num determinado momento que a gente vai ter aquele sanduíche ali, né? Primeiro a gente vai ter em cima o scanner e embaixo a impressora, mas daí é uma outra situação. Já aqueles dispositivos que recebem os dados, eu vou chamar ele de dispositivo de saída, porque os dados saem do computador para esse dispositivo. E eu tenho caixa de som, monitor, projetor, ó, impressora, simplesmente impressora, dispositivo de saída. Ali ainda no dispositivo de entrada, a gente tem uns dois aí que têm aparecido em algumas provas, que é o leitor de código de barras, é dispositivo de entrada, ele vai meio que substituir o teclado, e o leitor de código, e o leitor de biometria, tá? O leitor de impressão digital, ele também é um dispositivo de entrada de dados. Só temos que tomar cuidado com o touchpad. O touchpad do notebook, ele joga dados para dentro do computador. Ele faz as vezes do mouse, então ele é dispositivo apenas de entrada. E aqui, então, é onde a gente tem aí uma certa dificuldade, né? O que é um dispositivo híbrido? O que é um dispositivo de entrada e de saída? Quando a gente clica ali, por exemplo, no monitor, a gente está enviando dados para dentro do sistema computacional do monitor. A gente está substituindo a ideia do mouse. Então, quando eu clico na tela, eu jogo dados para dentro do computador. Aí o computador efetua o processamento e joga os dados para fora. Mostra para mim na tela como está, como aquela informação foi solicitada. Assim como a gente tem o dispositivo de entrada, que é o scanner, e o dispositivo de saída dentro de um mesmo equipamento, por isso que ele é híbrido. Então, dispositivo de entrada e de saída. Aí, claro, tu vai ter que dar uma lida na questão, porque eu já vi cobrarem esse cara aqui da seguinte forma: uma impressora multifuncional, sendo utilizado somente como scanner, é um dispositivo de entrada. Daí, claro, né, ele está citando que não vou usar a impressora, vou usar somente o scanner. O pendrive, o CD, o DVD, memória RAM, HD, SSD, todos os equipamentos de memória, eu posso classificá-los como dispositivos híbridos, porque a ideia de funcionamento desses componentes é justo gravar e ler as informações, gravar e ler as informações. Então, todos eles são dispositivos de entrada e de saída, ou dispositivos híbridos. Uma situação que surgiu em sala também foi a seguinte: professor, mas e o joystick? O joystick é um dispositivo de entrada, né? Eu estou jogando e estou jogando dados para dentro do computador. Só que se ele for um joystick com vibra, aí eu já tenho um dispositivo híbrido. Por quê? Porque o computador devolve informações para ele, então os dados saem do computador para que ele possa vibrar. Aí sobre as memórias. Um copinho que eu sempre uso nos cursos de bombeiro, ganhei de um que também foi aluno do CFP, o Tizen, alguns devem conhecer ele, né? Me deu aí lá atrás, quando ele estudava com a gente ainda. Sobre memória, quando a gente fala sobre memória, galera, memória é tudo aquilo que pode armazenar dados. Então, pendrive é uma memória, HD é memória, SSD é memória, a memória RAM, que a gente conhece como pente de memória, também é uma memória. E aí a gente tem dentro das classificações das memórias, aquelas que, quando eu tiro a energia, os dados são apagados. E aquelas que eu tiro a energia e os dados são mantidos. Quando eu tiro a energia e os dados são apagados, eu vou chamar de memória volátil. Quando eu tiro a energia e os dados se mantêm, eu vou chamar de memória não volátil. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Olha onde está escrito memória volátil e eu vou desligar o computador. Ó. Pum, desliguei o computador. Quando eu desligo o computador, tudo aquilo que estava dentro da memória volátil é apagado. E tudo aquilo que estava dentro da memória não volátil permanece naquela memória. Ligo o computador, memória volátil se mantém limpa, e na memória não volátil eu tenho os dados ali que se mantiveram. Aqui, memória SRAM, a memória super rápida, é a memória mais rápida do sistema computacional. Ela vai aí, então, ela vai, tecnicamente, compor as memórias que comercialmente a gente chama de memória cache e registradores. Então, essa daqui é uma nomenclatura comercial. A memória cache, a memória e os registradores são compostos por memória do tipo SRAM. Tudo que é RAM é memória volátil. Eu tiro energia e os dados se apagam, tá? Então, toma cuidado, ó. RAM e ROM. Tu vai lembrar da RAM como A de apaga. E da ROM, ó, que daí tu vai lembrar do não. Quem é que tem o O do não? É a memória ROM. A memória RAM não tem o O. Então, memória ROM é uma memória não volátil. Então, CD-ROM, por exemplo, quando tu tira o CD-ROM da gaveta de leitura de CD, tu percebe que os dados se mantêm lá dentro, tá? E aí o pendrive, por exemplo, o pendrive, ele é composto por uma memória chamada flash ROM.
Então, a memória flash ROM é aquela memória em que eu tiro a energia e os dados, sim, mantêm. Na frente, a gente vai ter outro aí que também é composto por memória flash. Deixa eu só aceitar o colega aqui. Beleza. SSD. O SSD é o queridinho hoje das memórias. Por quê? Porque as bancas costumam agora trazer nas questões um comparativo entre o HD, que era a tecnologia, ainda é muito utilizado o HD, né, por relação do seu preço, e o SSD. O SSD hoje ele veio para substituir o HD, principalmente no quesito velocidade. É muito comum, era muito comum a gente dizer, né, para alguém me consultar, ou consultar as pessoas da área de informática, tá, eu preciso fazer... Tá dando interferência aí? Só vejo se às vezes pode ser do sinal de internet, tá? A Ana Paula está dizendo que está dando interferência. Às vezes pode ser do sinal de internet dela. Beleza, tá ok. Então, quando a gente, antigamente, meu computador está muito lento, o que eu faço? Vou trocar memória RAM, né? Ou vou adicionar memória RAM ao meu computador. Hoje em dia, a gente já quase não faz mais isso. A gente fala o seguinte, tem HD no teu computador? Tem. Então, substitui por SSD. Então, o SSD, na prova, o que eles vão cobrar? Substitui o HD, perfeito, substitui o HD. E aí, quais são as vantagens e desvantagens? Então, eu tenho como vantagem, consome menos energia, ele é mais leve e mais rápido. Só que ele tem como desvantagem, ele é mais caro e tem a vida útil reduzida. Ao longo do seu tempo, ele vai perdendo as propriedades em relação a gravar e ler, gravar e ler. Cada chipzinho desse aqui, de memória flash ROM, que é a mesma memória que compõe o teu pendrive, que eu falei ainda há pouco, ele sai de fábrica já com uma finitude em relação aos ciclos de gravar e ler. Então, tu vai gravando e lendo, gravando e lendo, gravando e lendo, ele vai perdendo as propriedades, chega uma hora que não consegue mais gravar e não consegue mais ler. E tem softwares que fazem isso, claro, para poder avisar para o usuário antes, né? Nós, usuários comuns, a gente não vai ter essa percepção, porque a gente vai usar por décadas o computador e, de repente, ele vai parar de funcionar, assim como qualquer outro equipamento. Agora, se tu coloca um SSD, por exemplo, num servidor de arquivos de uma instituição, que de 24 horas por 7 dias por semana ele fica lendo e gravando, aí, claro, isso é percebido numa fração de tempo um pouco menor, né? Então, para vocês, o mais importante o SSD venha substituir o HD, e a ideia do SSD é dar mais velocidade ao sistema computacional. A gente não tem, né, no SSD que o disco, a cabeça de leitura, o rotor, o motorzinho aqui dentro, então tudo aqui trafega na velocidade da luz. Software livre. Lá no teu edital, tem uma partezinha falando sobre o software livre. E no teu edital também tem alguns softwares livres que a gente tem que ponderar, que é o Linux e o LibreOffice. Eles falam de editores de texto, eles podem trazer a ideia do LibreOffice Writer. Então, o software livre, eu começo esse papo com vocês dizendo o seguinte: liberdade é diferente de gratuidade. Não existe aqui uma relação de causa e consequência. O software é livre porque ele é gratuito. Não, o software é gratuito porque ele é livre. Não. Quando eu falo que o software é livre, eu estou dizendo o seguinte: além do software vir pronto, eu tenho acesso a como ele foi feito. Eu tenho acesso ao seu código-fonte. O pilar do software livre está aqui. O código-fonte dele é liberado para que qualquer um que saiba programar, possa estudar. Então, seria como mais ou menos assim, né? Vou dar um exemplo aqui. O Luiz Arthur. Luiz Arthur trouxe um bolo para a gente na sala. Ô, Luiz, que bolo bom, cara. E aí? Tu me dá a receita desse bolo? Daí o Luiz disse, dou a receita desse bolo. Então, ele entrega o bolo pronto, entrega a receita, que é a forma como esse bolo foi feita. Isso quer dizer que aquele programa, aquele bolo, é de código-fonte aberto, ele é um software livre. Então, quer dizer que eu posso pegar aquele bolo, eu posso usar ele para qualquer fim, eu posso, por exemplo, levar para uma festa, posso doar, posso vender esse bolo, com ou sem custo na distribuição, e para que aquele bolo continue rodando com essas mesmas prerrogativas, o Luiz não gosta tanto aí de brigadeiro, eu vou colocar mais brigadeiro. Aí eu vou melhorar, então, esse bolo e vou distribuir. Então, a ideia do software livre tu quer entrar para a comunidade de software livre? Quero. Né? Existe uma comunidade gigantesca a nível mundial, então
tu vai ter que liberar o software pronto e também vai ter que liberar o código-fonte. Vai ter que liberar como que ele foi feito. E aí, tu não vai ficar trancando as pessoas no sentido de, tu não pode usar para uma frente de caixa, tu não pode usar para ter lucro. Não. É livre, tá? O que eu não posso dizer é que o software livre sempre será gratuito. No teu edital, o Linux e o LibreOffice são livres e gratuitos, mas são duas características distintas. Elas não têm uma ligação, certo? Se a gente for olhar aí para uma situação do dia a dia, o AVG, que é um antivírus, né, que muita gente aí gosta de usar, o Avira, eles são gratuitos e de código fechado, eu não tenho acesso ao seu código-fonte. Beleza? Galera, até aqui, tranquilo? Dúvidas? Pode falar aí, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou recarregar aqui o meu. Certo? Todo mundo quietinho, cansados. A galera deve estar numa maratona aí dessa semana. Pesada. Vamos lá. Sobre os editores de texto, eu trouxe aqui algumas telas do Microsoft Word para a gente poder trabalhar sobre essas telas, principalmente naquilo que a banca mais gosta de cobrar, que seria a ideia das teclas de atalho. Então, eu vou aqui ponderar com vocês algumas teclas de atalho sobre cada um desses grupos, dessas guias aqui, para que vocês possam, então, recapitular, ou às vezes até mesmo trazer isso para vocês, para que no dia da prova vocês estejam com essa informação na ponta da língua, tá? Até ainda há pouco, alguns outros alunos no CFO foram ali, tiraram print e tal. Se tirou print, né, galera, vai lá e marca, tá ali embaixo, o professor Fábio Rosar no Instagram, posta, isso é muito legal para mim, mas tira o print para no dia da prova poder dar uma olhadinha, se tu tiver esse interesse. Então, a gente vai começar aqui na guia página inicial. Eu cortei aqui, não sei por que cortei a guia página inicial, mas é a guia página inicial, que é a principal guia. Se a gente olhar para as guias, quando a banca cobra, acho que dá até para eu... Não dá. Essa parte ele não deixou, eu já tinha cortado. Quando a gente puxa o que é mais cobrado em editores de texto, a gente vai ver que é tecla de atalho e depois das guias é a guia página inicial. Então, a guia página inicial é aquela que vai dar início aos meus trabalhos. Então, eu conheço muita gente, inclusive, que só trabalha na guia página inicial, porque ali troca fonte, cor de fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamentos e por aí vai, tá? Mas aqui eu quero, em específico, trabalhar com vocês sobre as teclas de atalho. Então, vamos lá, dar uma olhadinha aqui, ó. A operação de desfazer e a operação de refazer. Ctrl Z, e aqui, cuidado, tá? Ctrl R, ou então F4. O F4 também refaz a última ação. Então, eu posso usar tanto o Ctrl R quanto o F4. Professor, eu não consigo enxergar quando que eu vou usar o refazer, né, a última ação. Então, eu vou mostrar para ti aqui, ó. Deixa eu abrir o Microsoft Word. Beleza. Vou colocar aqui aquele textinho bisurado. E vamos lá. Primeira coisa, né? Ali no grupo fonte, a gente viu em aula, para quem não viu isso, né, tá tendo esse primeiro contato comigo aqui. O cursor, quando ele está piscando dentro da palavra, né, a gente não está falando aqui sobre a ideia do cursor piscar fora, a gente está falando dentro da palavra. Se eu clicar ali, ó, por exemplo, em cor da fonte, negrito, itálico, sublinhado, os recursos do grupo fonte vão gerar reflexo para essa palavra. Então, professor, quer dizer que eu não preciso selecionar? Não, tu só vai precisar selecionar se for o realce, tá? Então, aqui eu não preciso selecionar. Então, imagina que eu venho aqui na palavrinha pode e coloco ela como negrito. Pô, e as outras palavras eu não quero, né? Não quero ficar... eu vou tirar o zoom aqui, porque eu estou com 2 monitores e ia ficar ruim. Eu não quero ficar toda hora, clica aqui, clica no negrito, clica aqui, clica no negrito. Então, eu posso fazer o seguinte, clica na palavra F4, clica na palavra F4. O F4 seria refazer a última ação. E o Ctrl Z seria desfazer a última ação, tá? Então, tanto Ctrl R quanto F4, a gente vai fazer essa ideia do refazer a última ação. Aí aqui eu tenho o Ctrl X, que seria recortar. Se eu recortar um trecho de texto, agora eu vou chamar aí alguém, quero que alguém se manifeste. Se eu recortar um trecho de texto, quantas vezes eu posso colar esse trecho? Uma só, né? Acho que é várias vezes.
Então, nos editores de texto, isso, olha ali, a Tuane colocou ali, ó, 1 para N, né, várias vezes. No editor de texto, eu posso recortar um trecho, uma palavra, ó, recortei ali, e posso colar quantas vezes eu quiser, tá? Isso vai acontecer dentro do editor de texto. Para quem usa o Windows, por exemplo, que não é o tema do teu edital, mas para quem usa o Windows, quando tu recorta um arquivo, tu só pode colar uma vez, daí lá, beleza. Aqui no editor de texto, recorta uma vez e pode colar quantas vezes tu quiser, tá? Show. Vocês perceberam que ali, quando eu recortei e eu colei, eu não colei, né, que seria com Ctrl V, eu não colei somente o texto. Vocês perceberam que a palavrinha, ela foi, e junto dela foi também a formatação? Então, a ideia do Ctrl X, do Ctrl C, que seria o recortar e o colar, é recortar e colar tudo. Ele vai recortar e colar o texto e a formatação. Quando eu aplicar o Ctrl V, aí ele vai colar o trecho e a formatação, o texto e a formatação. Eu tenho aqui embaixo uma setinha que vai me dar a possibilidade de colar somente texto. Aí ele não vem com a formatação. Aí, se no destino, no meu documento de texto, eu tiver Times New Roman tamanho 14 negrito, ele vai ser colado, o conteúdo, em Times New Roman 14 negrito. Ele vai se adaptar ao destino, tá? A tecla de atalho para eu chegar naquela setinha ali, que seria o colar especial, eu vou usar isso aqui, ó, colar, né, Ctrl V, só que eu coloco aqui no meio o Alt. Então, Ctrl Alt C, Ctrl Alt V, vai abrir para mim a caixinha de colar especial, e daí lá eu escolho o texto não formatado. E quem é esse carinha aqui, ó, que todo ano, todas as bancas colocam nas provas? Eu tenho aqui a possibilidade de copiar somente a formatação de um trecho e colar essa formatação. Qual é a tecla de atalho aqui, ó, que eu posso utilizar para copiar a formatação e colar a formatação? Aí, para usar o pincel, eu vou botar um Shift aqui no meio. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Ele copia a formatação e cola. Então, vamos lá. O Word para vocês verem. Eu quero pegar a formatação dessa palavra maneira, Ctrl Shift C, copiei, venho aqui na palavra documento, Ctrl Shift V. Então, eu copiei a formatação e colei. O mesmo pode ser feito clicando lá no pincel de formatação, ó. Vou clicar lá no pincel de formatação. Se eu clicar uma vez, eu posso usar o pincel apenas uma vez, ó. Presta atenção lá em cima, ó, lá no pincel. Cliquei aqui em coluna, ó, ele desativou lá em cima. Se eu der 2 cliques, aí eu posso usar 2 ou mais vezes. Posso usar quantas vezes eu quiser. Então, o pincel de formatação, a teoria dele, que é o que geralmente aparece em prova, é responsável por copiar a formatação de um trecho e colar em outro trecho. Seria o Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Beleza. Deixa eu liberar mais uma coleguinha aí. Permitir. Se tivesse que não deixar permitir todos, seria ótimo para mim, mas não dá. Beleza. Agora, eu vou apagar aqui para não ficar tão feio. E a gente vai falar desses três aqui, ó. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Para quem também nunca teve contato comigo, né? Eu tenho sempre um jargão dentro de sala de aula, é o tipo de tecla de atalho, galera, que se tu errar... Fala aí, Luiz. Cadê o Luiz Arthur? Dormiu? Luiz Arthur sumiu. Não conta para ninguém, ó. A Paula Moraes falou, se tu errar, não conta para ninguém, tá? Então, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S são as teclas de atalho que não dá para errar. E daí eu vou além. Se o Ctrl N é negrito, não pode ser arquivo novo. Se Ctrl I é imprimir, é itálico, não pode ser imprimir. E, principalmente, se o Ctrl S é sublinhado, não pode ser salvar. Eu tenho uma setinha aqui do lado, ó, que eu uso o Ctrl Shift D, por exemplo, para fazer um sublinhado duplo, tá? Professor, mas e as teclas de atalho de arquivo novo, de imprimir e salvar? Quais são? Vamos lá. Tudo que é novo vem do ovo. Então, Ctrl O, ó, arquivo novo, Ctrl O. Imprimir, P de print. É meio que universal essa daí, tá? E, para salvar, eu vou usar o Ctrl B.
aí tu vai fazer a brincadeira aqui do B de backup, tá? Então, Ctrl B seria a ideia do salvar. Aí eu tenho aqui outros dois recursos, que são o subscrito e o sobrescrito. Tá? O subscrito é para fazer potência. O sobrescrito seria para fazer esse tipo de situação aqui, ó. A gente não tem uma tecla lá no nosso teclado que é a tecla igual e a tecla mais? Então, tá aqui, ó, Ctrl mais, ó, o mais está em cima, sobrescrito. E Ctrl mais igual, o igual está embaixo, o subscrito. Tá? Essas são as teclas de atalho. Aqui, Ctrl fecha colchetes e Ctrl abre colchetes. Eu vou aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Aqui, galera, não tem nada a ver com aumentar, diminuir, nada disso. Aqui eu tenho recursos que estão intimamente ligados com a ideia de maiúsculas e minúsculas. Se eu clicar nessa setinha aqui, vai aparecer para mim todas em maiúsculo, todas em minúsculo, a primeira palavra da primeira palavra em maiúsculo, primeira letra de cada palavra em maiúsculo, ou então alternar entre maiúsculas e minúsculas. E eu tenho duas teclas de atalho para esse cara aqui. Uma que é Shift F3, ó, e daí tu já vai ter que lembrar desse bizu, porque isso aqui caiu muitas vezes na Consuplan. Shift F3 me dá 3 possibilidades, quando tudo é maiúsculo, tudo é minúsculo, ou a primeira letra da frase é em maiúsculo. E eu tenho também uma outra combinação de teclas, que é a Ctrl mais Shift mais A. Olha só, o Shift mais A serve para colocar tudo em maiúsculo. Ou, se tudo estiver em maiúsculo, o Shift mais A coloca tudo em minúsculo. Certo? Vamos ver como é que funciona isso aí, para vocês entenderem ali no Microsoft Word. Olha lá, ó. Peguei a palavrinha ali, elementos, e vou usar aqui, ó, Shift F3, Shift F3 e Shift F3. Agora eu vou usar Ctrl Shift A, Ctrl Shift A. Então, tem uma diferença aí entre essas duas teclas de atalho, tá? O resultado é muito parecido, só que as teclas de atalho são diferentes. Beleza? Beleza. Agora, sobre os alinhamentos. Eu tenho esse alinhamento aqui, ó, que é o alinhamento à esquerda. Ctrl Q. Eu tenho esse alinhamento aqui, que é o alinhamento centralizado, galera. Se Ctrl C é copiar, não pode ser centralizar, certo? Eu tenho esse alinhamento aqui, ó, que eu vou puxar aqui para baixo, que é o alinhamento à direita. Não tem muito como a gente fugir desse bizu. E aqui o alinhamento de justificar, Ctrl J. Tá? Que seria a ideia de alinhar as duas laterais. Então, é Ctrl Q, Ctrl E, Ctrl G e Ctrl J. São as teclas de atalho aí mais importantes desse grupo. E a gente tem um outro botãozinho, que é esse aqui, ó, que é o botãozinho conhecido como mostrar tudo. E a tecla de atalho dele é Ctrl mais asterisco. Vamos ver como é que ele funciona, né? Esse Ctrl asterisco aí. Tem uma tecla de atalho que foi colocada numa das questões da Consuplan, como alternativa errada, e daí eu vou daqui a pouco mostrar para vocês ali o quadrinho das teclas de atalho. Eu quero que vocês fiquem atentos a essas em que eles colocaram como alternativa errada, porque no momento futuro pode ser uma alternativa correta. Então, por exemplo, Ctrl Shift H. O que faz o H? H de hide. Ele vai, então, esconder, ocultar o texto. E como é que eu faço para mostrar esse texto? Eu vou lá e clico no botãozinho, né, que é o mostrar tudo, que é esse aqui, ó. Mostrar tudo, ou Ctrl asterisco, ele vai mostrar para mim quando eu tenho quebra de parágrafo, quando eu tenho espaço, é uma bolinha, e quando eu tenho um texto oculto. Ele vai ali, sublinha com pontinhos muito pequenininhos. E também já foi questão de prova, de eles trazerem o símbolo do parágrafo. Qual é a tecla? Enter. Esse símbolo aqui, qual é a tecla? Espaço. E aqui, o que aconteceu? O texto foi ocultado. Tá? O texto pode ser ocultado na prática, quando, por exemplo, a gente faz um questionário e a gente não quer mostrar o resultado. Então, a gente oculta o resultado e imprime o questionário. Aí, depois, tira o ocultar, e aí a gente já tem o questionário com a resposta. Tá? Fica muito mais rápido, né? Nesse sentido. Beleza? Então, mais uma tecla de atalho ali, Ctrl asterisco.
Professor, mas o que é... Peraí. O que são essas setinhas aqui, né? Por exemplo, para eu chegar na caixa de fonte, ele vai abrir... Se eu clicar aqui na setinha, ele vai abrir outros recursos de fonte. Então, ele abre uma tela e traz para mim outros recursos de fonte. E qual é a tecla de atalho? Ctrl D. Olha ali, ó. Ctrl D vai abrir os recursos de fonte. Que seria a mesma coisa que se eu clicasse naquela setinha, ó. E aí eu tenho alguns recursos aqui que eu não tenho lá na cara do gol, ó. Taxado duplo, Versalete, todas em maiúsculo, oculto, né? Todos em maiúsculo até tem. Certo? Então, Ctrl D. Para eu poder chegar ali naquela setinha, ó, eu vou abrir, então, a caixa de diálogo de fonte, Ctrl mais D. Aqui eu também tenho possibilidade de abrir recursos da área de transferência, mas aí essa eu não tenho tecla de atalho. Combinado? Beleza. Vamos lá, quero ver quem é que me responde essa. Qual é a maior utilidade dos estilos do Word? Estou olhando para o lado que vocês estão aqui. E aí? Sumário, Amanda, sumário, Tuane, isso aí. Então, quando eu olho para o estilo, e aqui no estilo eu tenho, ó, estilo de título 1, aí depois aqui embaixo eu vou ter estilo de título 2, título 3, é que, na verdade, ele vai montando o sumário, título 1, título 2, título 3, título 2, título 3, aí depois título 1, título 2, título 3, título 2, ele vai nivelando o meu sumário. Só que para que o sumário possa existir, eu preciso anteriormente colocar o meu estilo. E aí a gente tem que lembrar que o sumário está na guia referências. E ele não está na guia referências à toa. Ele está na guia referência porque não tem vida própria. Ele vai fazer referência aos estilos de título e subtítulo. Por isso está na guia referência. Porque ele está fazendo referência aos estilos de título e subtítulo. Aqui, tecla de atalho, Ctrl L, ó, localizar. Ctrl U, substituir. Tem dois recursos novos na guia página inicial. O ditar, que é um recurso em que eu falo e o Word vai escrevendo o que eu estou falando, e esse recurso aqui, ó, que era antigamente conhecido como um recurso de revisão, revisor de ortografia e gramática. Tecla de atalho também já apareceu numa prova F7. O legal dessa tecla de atalho é que ela serve tanto no Microsoft Office quanto no LibreOffice. F7 é a tecla de atalho para fazer a revisão, nos dois pacotes, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o recurso revisor, para vocês entenderem aí o que eu quero mostrar sobre as novidades do recurso revisor. Então, está lá na guia página inicial, e ele também está na guia revisão. Então, antes eu tinha só isso aqui, ó, revisão de ortografia e gramática, tá? E aí passou a existir o recurso revisor, que ele está tanto na guia página inicial, quanto na guia revisão. Vou clicar nele para vocês verem o que vai aparecer aqui no lado. Ele vai trazer para mim uma pontuação, né? 86% do meu texto está legal. Eu posso fazer uma revisão aqui na escrita formal ou casual. Fábio, por que casual? Porque muitos redatores hoje de agência de publicidade utilizam o Word para poder escrever o texto. E aí eles vão inserir esse texto numa rede social. E na rede social, geralmente, eu não escrevo de forma formal. Aí eu vou escrever de forma casual. Então, ele também faz aqui uma correção para não virar muita bagunça, né? Ó, vamos fazer uma correção casual. Aí eu tenho aqui os principais que sempre existiram no Word, que é o recurso de revisão de ortografia e gramática. Isso aqui sempre existiu no Word. Ortografia, cor da linha vermelha. Gramática, cor da linha dupla azul. Então, ele vai mostrar para mim os erros com as linhas e as suas cores. Aí, agora eu tenho a revisão de clareza, concisão, escolha vocabular, linguagem formal, e um pouquinho mais para baixo eu tenho aqui, ó, vou clicar em verificar a similaridade, ele vai fazer uma leitura do meu documento, vai comparar com documentos da web, para poder verificar se não tem plágio. Ó, 87% do seu texto é semelhante às fontes online. Então, muito plagiado, né? Claro, isso aqui é um texto padrão da Microsoft, vai estar em todos os lugares, tá? E aqui algumas estatísticas também do documento. Ele demora um pouquinho para calcular e depois ele faz o cálculo aqui de algumas estatísticas. Então, esse recurso editor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque apareceram novos recursos dentro do editor,
e ele está em 2 guias agora. Ele estava somente na guia revisão, e agora ele está na guia revisão e também na guia página inicial. Dúvidas aí? Alguém quer falar? Tudo certo? Então, bora. Acompanhando ali as questões da Consulplan, eu vi que ela trouxe a ideia do mala direta. O que é o recurso conhecido como mala direta? Seria a situação em que o usuário vai poder fazer um texto padrão e personalizar esse texto padrão com campos automatizados que estão linkados com uma planilha ou uma tabela. Então, vamos aqui rapidinho fazer uma mala direta para vocês entenderem. Eu já deixei um documento pronto aqui, que seria esse documento aqui, ó. Vou abri-lo aqui, só para a mala direta, que seria a lista de inscrição, não sei se do CFO ou do CFP, tá? Mas eu peguei só uma parte ali, o nome de alguns e quando que foi efetivada a inscrição, beleza. Aí eu vou criar um textinho aqui, ó, vou aqui em correspondência e vou, ó, olá. Aí eu vou selecionar destinatários, usar uma lista existente, sem você saber desse passo a passo, eu quero que vocês entendam qual é a sistemática da mala direta, que é o que vai importar para vocês nesse momento. Então, venho aqui em documentos, mala direta. Então, agora eu vou puxar para dentro do Word aquela planilha que eu tinha com os dados. E vou dar um OK. Vou pedir para inserir aqui o nome. A sua inscrição foi efetivada em... Ainda posso dizer que o campo nome vai ficar em negrito. E posso aqui colocar o momento em que foi efetivada a inscrição. E aí eu vou lá e visualizar resultados. Olha só, agora eu consigo aqui na setinha passar, ó, cada um dos alunos e a sua respectiva data e hora de inscrição, ó. Certo? Então, ele permite com que eu crie um texto padrão, poderia criar um textão padrão aqui, uma mala direta para enviar para o teu aniversário. Olá, fulano de tal, no seu aniversário, ele coloca o nome, coloca a data e assim por diante. E aí, então, ele vai criando esses documentos personalizados sobre um texto padrão. O que vocês mais precisam saber sobre o recurso mala direta? O primeiro item mais importante é ter a ideia de que ele está na guia correspondência. E por que ele está na guia correspondência? Porque eu vou utilizar a mala direta no momento que eu quero enviar uma correspondência. Então, geralmente, as empresas fazem isso, né? As empresas, elas enviam para vocês aí uma mala direta, um texto, onde vocês conseguem, onde vocês recebem esse documento e, ó, parece que esse documento ele foi personalizado para mim, né? O que não é verdade. Aí, agora foi. Então, correspondência é a guia e mala direta. Aqui eu também tenho envelope, que é para enviar correspondência, e etiqueta também, que é para enviar correspondência. Então, são esses 3 recursos que estão na guia correspondência e a gente precisa ficar ligado principalmente com mala direta. Aí chegamos na guia revisão. Aí na guia revisão tem o editor, tem ortografia e gramática, tem o contagem de palavras, que já foi cobrado em prova, Ctrl+Shift+G, se eu não me engano, tá, de cabeça. Tem esse recurso aqui, ó, ler em voz alta, que daí a gente tem que fazer, a gente pode fazer, né, um paralelo lá com aquele ditar do página inicial. Lá o ditar no página inicial eu vou falar e o Word vai escrever. E o ler em voz alta o Word vai ler tudo aquilo que eu escrevi ou que alguém escreveu no documento. Recursos de acessibilidade para verificar se tem algum problema para pessoas que têm a baixa visão no meu documento, e cuidado com esse idioma aqui, ó. Esse idioma não é o idioma do meu software. Esse idioma é o que vai dar a base para a minha revisão ortográfica e gramatical. Então, não tem lá no teu projeto de construção de curso, por exemplo, Abstract, que é em inglês, então tu tem que dizer que aquele trecho está sendo digitado em inglês. E aí, então, ele vai fazer a revisão no idioma inglês. Ok? Na guia revisão, a gente ainda tem esse recurso que é o controle de alterações, que é o primeiro botãozinho ali. Eu vou mostrar lá na tela para vocês como é que funciona o controle de alterações. Vamos lá. RAM de 1010, beleza, beleza. Aí. Venho aqui na guia revisão e vou ativar o recurso controlar alterações. Aí, eu, enquanto autor principal, ativo o controlar alterações e envio lá para o Luiz Arthur. Aí o Luiz vai fazer a revisão. Opa, eu quero apagar isso aqui. Ué, mas não está apagando. Ah, eu quero botar aqui o Word e o Excel. Ué,
mas está ficando vermelho, que estranho, né? E lá na frente apareceu uma barrinha vertical. O recurso controlar alterações serve para que o autor principal envie o documento para um revisor e tudo que o revisor fizer de alteração efetivamente não foi alterado. Aí depois esse documento retorna para o autor principal e o autor principal ele consegue navegar entre as alterações e ele pode aceitar ou rejeitar. Então, por exemplo, ó, vou aqui navegar próximo. Eu quero aceitar essa alteração do Luiz. Não, essa daqui eu quero rejeitar, essa aqui eu não quero. Então, fechou, acabou as alterações. Então, o recurso controlar alterações serve justamente para isso, para que o revisor possa alterar diretamente no corpo do documento. Volta para o usuário, que é o autor principal, e o autor principal consegue, então, navegar entre essas alterações e pode dizer, ó, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Beleza? Dúvidas? Ninguém quer perguntar nada, tá tudo bem? Vocês estão em clima de sextou, ou então estou tudo cansado, né? Aí me perguntaram, né? Pô, professor, por que o CFP começa tão tarde, às 23 horas? Porque o pessoal do CFO é mais antigo, né? E a antiguidade dentro do militarismo é posto, né? Então, eles tinham aí a prerrogativa de começar mais cedo. Outro recurso que eu vi que aparece na banca Consuplan, que é essa areazinha de impressão. Então, eles perguntaram alguns itens da área de impressão. Aqui eu já trouxe para vocês o seguinte. Eu tenho aqui a possibilidade de imprimir todas as páginas, imprimir a página atual, ou então digitar o intervalo. Eu poderia colocar aqui, ó, página 1 a 3 e 9. Então, quando eu uso o intervalo com traço, eu estou dizendo que é D até. Quando eu uso ponto e vírgula, é o E. Tá? Então, é página 1, página 2, página 3 e página 9. Aí, se eu tivesse colocado aqui, ó, 2 cópias, eu tenho aqui esse outro recurso, que é o agrupado e o desagrupado. Se eu tivesse escolhido o agrupado, que é o padrão que já vem, quando eu coloco 2 cópias, ele imprime num conjunto do intervalo, ó, 1, 2, 3 e 9. Então, ele fez uma cópia desse conjunto e uma cópia desse conjunto. O desagrupado, ele faz uma cópia, ou melhor, o número de cópias que foi solicitado de cada uma das páginas do meu intervalo. Então, ó, aqui é 2 cópias, então é 2 cópias da primeira página, 2 da segunda, 2 da terceira e 2 da nona, tá? Então, tem essa diferençazinha aqui também no agrupado e desagrupado. Beleza? Dúvidas? Nada? Então, vamos lá. Vocês querem que eu fale sobre alguma coisa? Alguém quer sugerir alguma coisa para que seja falado? Que às vezes eu já posso aqui encaixar e trocar ficha. Se ninguém quer, então, vamos lá. Teclas de atalho, vocês receberam esse materialzinho aqui, né? Então, é um materialzinho onde eu peguei das questões que a Consuplan tinha antigamente, né, para trás, e peguei não somente as que eram corretas, eu peguei cada uma daquelas questões e vi também as incorretas, e fui testando no software para ver o que acontecia. Então, essas a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já percebi que a Consuplan, num determinado momento, coloca a alternativa como incorreta, e aquela incorreta em uma outra prova vai ser correta. Então, a gente já tem um estudo de caso em relação a esse perfil da Consuplan. Essas teclas de atalho aqui, elas são basicamente ali o perfil do que a Consuplan já cobrou nos últimos anos. E algumas que estão aqui, ela já cobrou também. Por exemplo, comentários, né? Já esteve ali, já teve dentro de uma prova qual é a tecla de atalho para inserir o comentário, os Alt, Ctrl e A. Aí depois eu tenho Alt, Ctrl e C, olha só a diferença do Office para o LibreOffice. Então, no Microsoft Office, ele faz o copyright, no LibreOffice, ele faz ali um caractere bem estranho ali, parece do Cruzeiro, sei lá, tá? Bem estranho. Cruzeiro que eu digo não é o time de futebol, né? Cruzeiro seria a moeda. Aí depois eu tenho o Alt mais Ctrl mais G, que é o ir para. Agora minha canetinha foi. Voltou. Aqui a gente só tem que tomar cuidado o seguinte, ó. A tecla de atalho F5 também faz ir para, né? Aí Alt F4 fechar a janela, uma tecla de atalho muito mais do sistema operacional do que do próprio software. Aí vamos lá, Alt F8 já vimos, o Alt F8 é macro, essas duas já vimos, essas duas já vimos.
Agora a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Quando a gente olha para o Microsoft Office, as teclas de atalho, elas são mais amigáveis no português Brasil. E aqui, elas são mais amigáveis no inglês. Então, a ação no Microsoft Office em relação às suas teclas de atalho, elas trazem algo na tecla de atalho em português com ação. Ó, A de abrir, depois ainda vê N de negrito, I de itálico, S de sublinhado. Tá? Aqui já é em inglês, ó. All. B, bold. Essa daqui é a mais sacana de todas. Ctrl B no LibreOffice Writer faz o quê? Bold, negrito. Tá? Aí depois temos ali o sublinhado duplo. E seguimos, né? Ó, tem teclas de atalho que são iguais, centralizar. Aí o itálico também, o justificar também, o link também. Aí o Ctrl L, que no Office é localizar. No LibreOffice é left, que seria a ideia do alinhamento à esquerda. O Ctrl N, que é no negrito, lá é new. O Ctrl O, que é novo, lá é open. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha e ficarem atentos a essas principais teclas de atalho, que elas podem ser cobradas tanto no Microsoft Office, né, no Word, ou no LibreOffice para vocês, tá? Essa tecla de atalho aqui, ó, Ctrl Shift Y, desculpa, que é para apontar lá em cima nos estilos da guia página inicial, o estilo normal, que seria o estilo de corpo de texto, é aquele estilo padrão onde eu digito a parte maior do meu texto. Como ela faz parte do estilo, e daí como é que a gente faz para trazer para o aluno, como é que eu faço para trazer para o aluno uma possibilidade que poderia cair na tua prova? A gente pega aquilo que já foi cobrado anteriormente e dá uma amplitude. Então, se ele já cobrou o estilo normal, o que eu trouxe para vocês aqui, ó, sobre os estilos de título? Para a tecla de atalho, Ctrl Shift 1, Ctrl Shift 2, Ctrl Shift 3. Lá no LibreOffice não tem o Shift, então é Ctrl 1, Ctrl 2 e Ctrl 3. Certo? E aqui tá, maiúsculas minúsculas, sublinhado duplo, ó, contar palavras, que eu falei para você ainda há pouco, Ctrl Shift de G. Aqui não é apagar, tá? A palavra, perdão, aqui é ocultar. Mas lá no PDF que eu mandei para você, eu já mandei arrumado, ocultar. Aí depois tem versalete, tipo de fonte e o sublinhado ali no Ctrl Shift W, que vai sublinhar apenas as palavras. Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, o Ctrl Shift W faria isso aqui, ó. Não sublinha o espaço, sublinha somente as palavras, tá? Aí, estilo normal, ó, selecionar tudo. Cuidado, no Office, né, eu até faço essa brincadeira aqui, ó, eu pego aqui o F do Office, os dois Fs do Office, ó, e faço algo parecido com o T do tudo ali. Então, selecionar tudo seria no Office Ctrl T. Aí depois o salvar como, refazer e repetir F4, ir para F5, a gente tinha falado lá. No LibreOffice chamar de navegador, perfeito. O que é esse estender a seleção? Já vou aqui, então, tratar com vocês do seguinte. Ainda bem que já estava aqui no nosso roteirinho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, já está pronto. Se eu der um clique numa palavra, eu posiciono o cursor. 2 cliques, seleciona a palavra, e 3 cliques, seleciona o parágrafo. Beleza. Agora, isso dentro da área de edição. Se eu for para a margem esquerda, olha só, a ampulheta do mouse até vira, ó. O normal da ampulheta do mouse é ser virada para a direita. Quando eu vou para a esquerda, ela vira para a esquerda. Eu dou um clique, seleciona aquela linha. 2 cliques, seleciona o parágrafo. E 3 cliques, seleciona tudo. Então, olha que loucura, eu consigo selecionar tudo dando 3 cliques na margem esquerda do meu documento de texto. Perfeito, consigo. O que é a tecla de atalho F8? Eu selecionei uma palavra e agora eu quero estender essa seleção. Aí eu vou apertar F8. Ela estendeu para aquela frase. Se eu apertar F8 de novo, para aquele parágrafo. E se eu apertar F8 de novo, para todo o texto. Então, o F8, conforme eu vou apertando, ele também permite com que eu faça a extensão da seleção. Então, se antes estava uma palavra, eu estendo para uma frase, da frase para o parágrafo, do parágrafo para selecionar tudo. Tá? Eu vou colocar lá no grupinho de vocês, isso aqui que eu fiz com a rapaziada do CFO, ainda há pouco. Essa ideia do número de cliques sobre palavras, no LibreOffice Writer muda um pouco, tá?
1 e 2 cliques é a mesma coisa, só que no 3 cliques, no Microsoft seleciona o parágrafo e no LibreOffice seleciona apenas a frase. E aí, se eu der 4 cliques no LibreOffice, eu seleciono o parágrafo. Então, tem uma diferençazinha, tá? Tem que ficar ligado. Eu já vou colocar lá no grupinho de vocês lá, para vocês terem isso aí anotado. Beleza, estender seleção. Shift F2, copiar. Teve uma questão que trouxe isso, né? O que é o copiar com Shift F2? Eu venho aqui na palavra, sei lá, provar, Shift F2. Lá embaixo, aparece para mim aqui, ó, copiar para onde? Quando eu aperto Shift F2, uma palavra. Aí eu seleciono para onde eu quero copiar e aperto Enter, ó. Ele copiou. Então, a ideia do Shift F2 é copia lá, mapeia, e daí depois aqui a gente consegue colar com a tecla Enter. Seria a ideia do copiar lá, Enter aqui, colar. E o alternar caixa seria o Shift F3 que a gente viu ainda há pouco. Beleza? Sobre editores, tudo certo, galera? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos agora para a parte do e-mail. Tá? Vamos para a parte do e-mail aqui, que eu só quero depois conversar com vocês aí sobre a situação do Linux também. Eu quero dar uma pegada mais forte com vocês aí no Linux. Vou deixar para a reta final. Deixa eu só dar uma parada aqui. Beleza. Essa parte do e-mail a gente vai pular, tá? Porque no edital de vocês não tá. Isso aqui tá só lá do CFO, que a gente depois vai falar um pouquinho sobre a internet. Então, pula e-mail, vamos para banco de dados. Banco de dados foi uma das suas situações que me cobraram aí, né? Professor, dá para falar alguma coisinha sobre banco de dados? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre banco de dados. Quando a gente trata da ideia de banco de dados, a gente vai ter que ter uma percepção de que em banco de dados, a gente não coloca os dados lá de qualquer forma. Esses dados, eles são estruturados. E uma das estruturas desses dados dentro do banco de dados é a relação entre as tabelas. Mas como assim a relação entre as tabelas? Então, eu vou criar com vocês aqui, rapidamente, né? Não vou me prolongar muito aqui, porque a ideia não é a gente se prolongar, a ideia é que a gente pegar o jeito do negócio. Então, eu vou criar aqui, ó, produto, cliente, vendedor e venda. Então, eu tenho aqui, basicamente, 4 tabelas. O produto tem o seu código, que seria o código de barras. O cliente tem o seu CPF. Aí aqui eu não vou escrever, tá, galera? Mas, ó, nome, endereço, telefone, e-mail, estado civil, todos os dados aqui do cliente. Como aqui também vai ter nome do produto, marca, modelo, valor. E o vendedor vai ter a sua matrícula lá na loja, o seu nome, o seu setor e assim por diante. Tá. Então, quer dizer que eu tenho tabelas isoladas. Perfeito. Essas tabelas, elas trazem algumas informações, algumas características daquela tabela. Então, tem as características do produto, as características do cliente e as características do vendedor. Quando a gente vai efetuar uma venda, a gente não vai digitar lá na venda, para quem já trabalhou em loja, tal, ou já viu isso acontecendo, tu não vai digitar lá na venda o nome do produto, o valor do produto, o nome do cliente, endereço, telefone. Não. Tu vai digitar os códigos, tu vai digitar o CPF, vai digitar o código de barras e vai digitar a tua matrícula. Então, quando a gente faz uma venda, na verdade, lá na tabela vendas, eu vou ter o código de barras do produto, eu vou ter o CPF do cliente e eu vou ter a matrícula do vendedor. Só. Ah, mas como assim só esses 3 itens? Como é que ele vai preencher na planilha, na nota fiscal da venda, qual é o nome do cliente, qual é o endereço do cliente, qual é o nome do produto, qual é o valor do produto? Então, é aí onde a gente entra com a ideia da relação. O modelo relacional de banco de dados, ele tem esse nome relacional, porque eu faço com que as tabelas se relacionem entre si para que traga para mim resultados sempre de forma dinâmica.
Quando eu coloquei esse asterisco aqui no início, é porque eu criei um campo aqui dentro dessa tabela que ele não pode ser repetido. Então, quando chega numa loja, o vendedor pergunta, tens conta aqui? Não. Quer dizer, não sei. Então, teu CPF. Por que ele pede teu CPF? Por que não pede teu nome? Porque teu nome pode ter vários, mas o CPF só existe um. Então, quando eu tenho um campo dentro de uma tabela, e esse campo ele nunca vai se repetir, eu vou chamar esse campo aqui de chave primária. A chave primária é o campo da tabela que vai identificar aquela tabela, as características da tabela a partir desse campo. Então, quando eu efetuo a venda, eu vou passar o código de barras. Ó, beleza. Daí, lá na tabela vendas, eu vou colocar o código de barra desse produto. Lá na tabela vendas, eu vou colocar o CPF do cliente e vou colocar a matrícula do vendedor. Mas como é que aparece o nome? Eu ainda não entendi. Ele vai pegar o seguinte, ó, ele vai criar a nota fiscal e aqui vai ter o código do produto, certo? Quando ele digitar aqui o código do produto, 1, 2, 3, automaticamente ele vai na tabela produto, pergunta para a tabela produto se tem o código 1, 2, 3, ele vai dizer tem. Então, me dá o nome do 1, 2, 3, coloca aqui. Me dá a marca, coloca aqui. E me dá o modelo, coloca aqui. Ah, então é assim? É assim. O CPF 745, vou dar um exemplo bem bizarro. Aí ele vai lá e consulta. Tem o CPF 745? Tem. Então, tu coloca o nome do CPF 745 aqui, o endereço aqui, o telefone aqui, o e-mail aqui. A mesma coisa do vendedor. Quem é que vendeu? O nome do vendedor e o setor. Então, ele faz essa associação, essa relação entre as tabelas para poder cruzar as informações e, de forma dinâmica, montar um relatório, que nesse caso foi a nota fiscal que eu mostrei para vocês. Por que é dinâmico? O valor desse produto, hoje, não é mais 25, é 27. Imagina que eu teria que sair em todos os setores dizendo que era 27. Não, eu mudo só no produto. Aí esse produto pode estar associado com o setor Y, com o setor X e com o setor Z. Automaticamente ele muda para todos, porque lá nos setores só tem o código do produto. Quando ele vai consultar o código 123, ele vem buscar o endereço nessa tabela aqui, produto. Tá? Ah, trocou de endereço? Troquei, agora eu estou morando na rua X. Beleza. Quando eu atualizo aqui e for emitida uma segunda via de nota fiscal, já vai na segunda via o endereço novo daquele cliente. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que essa chave primária, ó, a chave primária está na tabela dela, código de barra está na tabela produto. Mas quando o código de barra vai para outra tabela, para poder identificar, aí lá eu vou chamar de chave estrangeira ou de chave secundária. O que é a chave secundária? É a chave responsável por sair da sua tabela, ir para outra tabela para identificar os campos daquela tabela em uma situação de relação. Tá? Pode ser chamada de chave secundária ou de chave estrangeira. E a gente tem aqui também, dentro desse ambiente, a situação de cardinalidade. O que é a cardinalidade? Eu vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado. E vamos fazer aqui, ó. Eu tinha aqui o que era mesmo? Eu tinha produto, venda, cliente, tinha vendedor. Beleza. Olha só, vamos fazer a relação entre essas tabelas, a cardinalidade, tá? Só para vocês entenderem. Uma venda pode ter vários produtos, ok? Estou falando de um plano de negócio que eu inventei aqui, tá? Uma venda só pode ser feita para um cliente. E uma venda só pode ser feita por um vendedor. Essas relações que eu estou mostrando para vocês aqui são relações de cardinalidade. A cardinalidade, que é de 1 para 1, ou de 1 para N, ou de N para N, é definida pelo plano de negócio da empresa e passada para o pessoal, né, que vai fazer aquele software, para dizer como que essa relação vai ser feita. Quando a gente, por exemplo, faz uma exclusão de uma venda, ele não vai simplesmente ir lá e apaga esse dado da tabela de vendas. Não, ele pega esse dado e joga numa tabela de deleção.
Estou dando um exemplo bem simples aqui, tá? Para eu saber que nessa tabela de deleção foi deletado esse produto, nessa data e nessa hora, por esse vendedor. Aí eu começo a ver que esse mesmo vendedor faz várias deleções. Então, peraí, eu preciso treinar esse cara, tá? Então, quando a gente tem esses movimentos dentro do banco de dados, a gente tem que entender que esses movimentos eles são criados para que a gestão daquela instituição possa extrair dados e relatórios sobre uma situação específica. Né? Quantas vezes o vendedor X teve que cancelar produtos na hora da venda? Então, a gente vai conseguir resgatar a partir da tabela vendas. E aqui eu trouxe, que é onde eu aposto mais, que a banca possa trabalhar com vocês no domingão aí, que seria os nomezinhos de banco de dados. Então, a gente tem a tabela, que a gente viu ali que tinha várias tabelas, aqui é uma tabela chamada aluno, tem os atributos dessa tabela, o atributo dessa tabela seriam as características dessa entidade, a gente tem uma entidade chamada aluno, e essa entidade tem algumas características, que é o seu nome, seu telefone, seu CEP, sua matrícula, assim por diante. A matrícula, ela vai numa crescente, ali, 1, 2, 3, que é para justo não se repetir. E aí eu consigo usar como chave primária. Cada uma dessas linhas, ó, eu vou inserir um valor aqui, que é o nome do André, os dados do André. Aqui, o nome do Felipe, os dados do Felipe. Aqui, da Maria, os dados da Maria. Cada linhazinha dessa daqui, que tem as informações, é chamada de registro, tá? Ou, isso aqui seria sensacional cair na tua prova, né? Ou tupla, tá? Registro ou tupla. E aí eu tenho aqui também os tipos de dados, como para quem trabalha com Excel, tem lá moeda, tem contábil, tem porcentagem, assim por diante, certo? Ó, ali eu peguei turma, aluno, turno, e aí uma turma tem vários alunos, um turno tem vários alunos. Então, o aluno tem a sua matrícula, o seu nome, o seu telefone e seu CEP. Quando a gente está fazendo a matrícula do aluno, lá, nesse caso aqui, nesse cenário, eu não vou digitar o nome da turma, eu vou selecionar. Por que eu vou selecionar? Porque ela já foi cadastrada, então cadastro ID turma com o nome da turma. Quando eu clico ali, ele já associa, já vincula, já relaciona esse aluno àquela turma. A mesma coisa com o turno. Aí, quando o ID turma cai para dentro de aluno, é uma chave estrangeira. Quando ID turno cai para dentro de aluno, é uma chave estrangeira. Ou uma chave secundária. E ali eu trouxe também a cardinalidade da relação. São nomezinhos aí que podem aparecer para vocês. Então, por exemplo, agora eu quero criar um relatório que tenha o nome do aluno, o nome da turma e o nome do turno. Se a gente olhar no slide anterior, cada um desses dados estava na sua tabela distinta. Só que agora eu consegui relacionar, porque na tabela aluno eu tenho o nome do aluno, eu tenho o ID da turma e o ID do turno. Agora eu vou lá e pergunto, ID da turma 5, qual é o teu nome? ID turno M, qual é o teu nome? E aí eu consigo colocar aqui, ó, qual é o nome da matrícula 5, qual é o nome da turma de número 3 e qual é o nome do turno V. Aí tá aqui vespertino, certo? E aí ele faz essa associação e monta o relatório com as nomenclaturas. Putz, mas espera aí, eletrônica não podia ser vespertino, eletrônica só pode ser matutino. Aí eu vou lá e mudo na eletrônica, eu não preciso mudar em cada uma das matrículas feitas por cada um dos usuários. Beleza? Beleza. Então aí, né, boa prova, amigo, calma, sem pressão, porque eu também não gosto de desejar boa sorte para ninguém. Eu vou falar um pouquinho sobre o Linux agora com vocês, tá? No terminal. Só vou pedir para vocês só um minutinho, eu só vou desligar o negócio ali aqui em casa, eu já volto aqui, tá? Um minuto.
Fechou, vamos lá. O que pode aparecer na prova de vocês lá sobre o Linux, né? Como é o único sistema operacional que está presente no teu edital, eu suspeito que eles podem trazer uma questão de Linux ou de comandos ou de diretórios, tá? Então, essa parte de comandos e diretórios precisa estar bem fixo para vocês. Principalmente aqueles comandos e aqueles diretórios que são os principais. Então, quando eu abro aqui essa telinha preta, né, que a gente chama de tela preta do Linux, como que essa telinha preta pode aparecer lá na prova de vocês? Qual é o nome que ela pode aparecer na prova? Tem dois nomezinhos, um que é o mais comum e o outro que é o menos comum, mas também pode aparecer. Alguém lembra? Alô? Essa telinha preta, ela pode ser chamada de terminal, ou então shell, tá? Exatamente assim como vocês ouviram aí, pode aparecer para vocês, ou como terminal, ou então pode dizer que essa tela aqui é chamada de shell, que é o local onde eu vou digitar os comandos. Logo quando eu abro essa tela, eu tenho aqui o nome do usuário que está conectado nessa máquina e um nome da máquina, certo? E aqui aparece um cifrãozinho. Quando aparece o cifrãozinho, quer dizer que esse aqui é um usuário comum. Mas existe algum usuário que não é comum? Existe. Existe um usuário que é conhecido como root. E aí o root vai ter um jogo da velha. Tá? Vou me transformar aqui em root só para vocês darem uma olhadinha como é que funciona. Ó, vou dar um comando aqui, beleza? A senha. Olha lá, ó. Agora eu deixei de ser um usuário comum e passei a ser um usuário do tipo root, que é o usuário que tem todas as prerrogativas no sistema. Não é o usuário Raquel, né? Eu brinco sempre, é o usuário do tipo root, tá? Então, aqui era um usuário comum, me transformei em superusuário, e aí, então, apareceu o hashtag para mim. Tendo hashtag, quer dizer que eu posso fazer o que eu bem entender no sistema. Vou sair agora do usuário, beleza. Quando tem aquele tiozinho ali, ó, antes do cifrão, quer dizer que eu estou na minha pasta pessoal. Onde é que ficam os arquivos do usuário? Será que fica dentro do diretório /usr? Não. A banca quer que tu coloque isso, mas não está na /usr. Todos os dados do usuário ficam em casa. Então, se eu tiver, por exemplo, o usuário João, Maria e Fábio, eu vou ter aqui, ó, João, Maria e Fábio. Cada um deles vai ter o seu subdiretório dentro do /home. E ali, no caso, quando aparece o tio, é porque eu estou dentro de /home / professor. Qual é o comando que eu aplico para poder saber aonde eu estou, né, dentro da estrutura de diretório? Eu quero saber desde a raiz até a ponta da estrutura de diretórios onde eu estou. Outro comandinho que é muito perigoso, ó, pwd. O pwd aparece, às vezes, na prova como uma das opções para trocar senha, o que não é verdade. Para trocar senha é PSWD. pwd é para mostrar onde eu estou. Então, eu estou na raiz, que é barra, daí eu avancei para o diretório home e avancei para o diretório professor. Agora eu quero listar, quero ver o que tem dentro do diretório professor. Aí eu vou dar um comando conhecido como ls. O ls, ele lista tudo que tem dentro daquele diretório, do diretório corrente. Agora eu quero acessar o diretório documentos. Aí eu vou usar o comando cd, change diretório. cd, e vou digitar o nome do diretório. Por que não acessou? Agora eu quero que alguém de vocês aí fale. Por que eu não consegui acessar ali o diretório documentos, sendo que ele existe, está ali, ó? Porque tu escreveu com letra minúscula documentos. Perfeito, Kelvin, isso aí. O Linux, ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, quer dizer que se eu criar um diretório documentos em minúsculo, e já tenho um D em maiúsculo, quando eu quero acessar o com D em maiúsculo, eu tenho que digitar exatamente como ele foi criado. Agora eu vou dar um ls aqui dentro
de documentos. E ali eu tenho, ó, aula 1.txt. Beleza, eu vou limpar. Vou dar um pwd. Opa, onde é que eu estou? Estou em barra home, barra professor, barra documentos. Vou dar um ls. Beleza. Qual é o comando que eu uso para copiar esse arquivo, aula 1.txt, lá para minha pastinha downloads? Isso, Sara, cp. Então, ó, vou usar aqui cp, aula 1.txt, e aí eu tenho que colocar o caminho completo do destino, barra home, barra professor, barra downloads. Beleza. Ele continua aqui em documentos. Agora vamos ver se ele está lá em downloads. Como é que eu faço, ó, pwd? Como é que eu faço para retornar um diretório aqui, ó? Eu quero voltar para professor. Como é que eu faço? Qual é o comando que eu uso? Para trocar de diretório é cd. Quando eu quero voltar uma estrutura, cd ponto ponto. Beleza. Olha lá, ó. Eu estava em home professor documentos, agora eu estou em home professor. Agora eu quero ir para downloads para ver se o aula 1.txt está lá. Fui para downloads, ls. Está ali, ó, aula 1.txt. Show. Então agora eu estou com o arquivo aula 1.txt. Qual é o comando que eu uso? O CP seria a ideia do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Qual é o comando que eu uso agora que substituiria para mim o Ctrl+X, Ctrl+V? Que seria a ideia do mover. Qual é o comando? MV, beleza. CP, ó, CP de copiar. MV de mover. Então, eu vou colocar aqui, ó, MV, aula 1.txt, para barra home, barra professor. Beleza. Vamos ver se ele saiu daqui de downloads. Saiu, ó. Será que ele está lá em barra home, barra professor? Como é que eu faço para voltar? CD espaço, ponto, ponto. Agora eu voltei para barra home, barra professor. E vamos ver se o aula 1.txt está aqui. Está ali, ó. Aula 1.txt. Certo? Só que o MV, quando eu uso ele assim, ó, eu vou dizer que eu quero mover esse arquivo para aquele destino. Beleza. Mas o comando mover, além de ele permitir com que o usuário possa mover, ele permite que o usuário também possa fazer a operação de renomear. Só que para eu renomear, ao invés de eu ter um destino aqui como diretório, eu coloco outro nome. Quer ver, ó? Vou apagar aqui e vou botar assim, ó. Aulão.txt. Olha lá que interessante, ó. Eu tinha aula 1.txt, que eu tinha copiado lá de documentos para cá, e eu pedi para MV, botei um nome de um arquivo e outro nome de arquivo. Opa, se aqui eu não tenho um destino de diretório, então quer dizer que eu vou renomear esse por aquele. Olha lá, ó, renomeou o arquivo. Aí eu tenho ali aulão.txt. Show? E se eu quiser saber o que tem dentro desse arquivo .txt, desse aulão.txt? Qual é o comando que eu uso? Isso, comando cat. Então, eu vou usar aqui, ó, cat aulão.txt. Ele mostrou ali, ó, teste de aula. Vamos ver aqui, cat teste.txt. Beleza. Eu vou usar aqui ó, o cat no teste.txt. E aí tá ali, ó, olá, alunos, boa noite. Olha que bizarro que apareceu há pouco tempo aí, numa questão de prova, e pode ser, né, que apareça de novo para vocês. O cat, ele vai mostrar o conteúdo de um arquivo na ordem. O TAC, que é o contrário, ó, CAT, o contrário de CAT é TAC, né? Opa.
Fazer direitinho. cat-teste.txt. Agora, tac-teste.txt. Percebam que ele inverteu? Então, o cat é da primeira para a última linha, e o tac é da última para a primeira linha. Que loucura, né? Beleza. Agora vamos ver onde é que eu estou. Dentro de professor. Eu vou voltar 1. Se eu voltei 1, eu fui para a barra home. Agora eu vou dar um ls. Será que eu consigo, dentro do barra home, dando um ls, saber quais são os usuários que existem no sistema? Sim. Existem no sistema os usuários aluno, Fábio, João e professor. E o usuário que está conectado nessa máquina chama-se professor. Certo? Consigo ver tudo isso agora na minha frente. Mas tem um usuário que não está aqui. Um usuário que não está aqui é o usuário root, que é o super administrador do sistema, é aquele cara que tem todas as prerrogativas. Beleza, agora eu vou entrar de novo no meu diretório, vou lá em documentos, e agora eu preciso criar um diretório. Como é que eu faço para criar esse diretório? Qual o comando? Isso. mkdir, ó, make directory. E aí eu vou criar aqui, ó, cbmsc. Vou dar um ls, tá lá, ó, cbmsc. Como é que eu faço para apagar o arquivo aula1.txt? Qual é o comando para apagar o arquivo aula1.txt? É só rm, ó, rm aula1.txt. Ele já apagou. Agora, se eu quiser apagar um diretório, ó, remove dir. Se para criar eu usei o comando mkdir, que seria a ideia de make directory, aqui eu vou remover o diretório. Então, mkdir cria o diretório. rmdir apaga o diretório. Fechou, não tem mais nada aqui. Beleza? Beleza. Agora vamos lá para a minha raiz. Certo. O que é a raiz, Fábio? Ó, é onde tudo começa. É onde a estrutura de diretórios onde a estrutura de diretórios inicializa, né, tem a sua ponta lá, a ponta do iceberg mais lá embaixo, para poder chegar em todas as suas folhas, que a gente chama, os seus galhos, ó, raiz, barra, depois home, professor, documentos, cbmsc. Então, beleza, eu estou agora na minha raiz, e vou dar um ls. Agora eu quero trazer para vocês aqui, dos principais diretórios, o que cada um dos diretórios corresponde, dos principais, né? São aqueles que mais aparecem na prova. Então, aqui a gente tem um diretório que o próprio nomezinho dele já diz, ó, boot. São os arquivos de inicialização do sistema. Então, tudo que é de configuração e inicialização está dentro desse diretório boot. E o diretório CD-ROM? Quando a gente encaixa lá gavetas de leitura de CD, de DVD, no Windows, ele vai criando unidade de disco, né? D2 pontos, E2 pontos e por aí vai. Aqui eu não tenho essa estrutura de unidade 2 pontos. Aqui, o ponto de montagem, que é onde vai ser apresentado, onde serão apresentados os arquivos da unidade para o usuário, estão todos dentro de diretórios. Então, quando eu coloco um leitor de CD no meu computador, vai abrir aqui dentro de CD-ROM um subdiretório para aquele CD que eu coloquei na gaveta de leitura. Então, ao invés de criar unidade de disco, ele vai criar dentro do diretório uma estrutura para mostrar aqueles arquivos. Barra dev, outro também de pegadinha nas provas, aí, principalmente para a galera que gosta de programar, né? Ah, aparece developer. Não, aqui seria device, é onde ficam os arquivos de driver do sistema. Então, todo o hardware da minha máquina tem um driver. Então, aqui dentro do device tem o driver de som, drive de vídeo, drive de teclado, drive de impressora, tá? Barra etc é onde ficam os arquivos de configuração do computador, por exemplo, qual é a resolução do monitor? Está aqui dentro do barra etc. Ó, o barra home, onde ficam os arquivos do usuário. Barra mídia. Quando eu conecto um pendrive lá no Windows, ele vai fazer E2 pontos, F2 pontos e por aí vai. Aqui o pendrive vai ser montado dentro do diretório barra mídia. Tu pode pegar ali, ó, mídia removível. Então, mídia removível é onde fica, barra mídia, onde ficam os arquivos de uma mídia removível, seja pendrive, HD externo e por aí vai, tá?
O que as novas distribuições têm trazido? Fábio, o que é uma distribuição? Eu estou usando com vocês aqui uma distribuição chamada de Linux Lite, que é uma bem leve, que eu uso só para dar aula, então, dentro de uma máquina virtual, aí fica mais fácil para mostrar para vocês. A distribuição seria a versão. A gente não tem o Windows 7, Windows 8, Windows 10, são versões. Aqui no Linux a gente chama de distribuições, por conta daquela ideia lá do software livre, né, que eu posso distribuir. Então, aí é chamado de distribuição. Dependendo da distribuição, não tem mais essas duas vertentes, uma para CD-ROM e a outra para mídia removível. Tudo fica dentro do diretório de montagem. E aí esse MNT já apareceu em prova dizendo que é o diretório de manutenção, o que está errado, não é. Tá? MNT, tu vai lembrar da expressão mount, que é onde são montadas as estruturas de disco. Aí aqui no root é onde ficam os arquivos do superusuário, e aqui, ó, o SR não é onde ficam os arquivos dos usuários. O SR seria relativo à ideia do arquivo de programa lá do Windows. Quando eu instalo o Firefox, instala dentro do SR. Quando eu instalo o Chromium, instala dentro do SR. Quando eu instalo o LibreOffice, instala dentro do SR. Então, o SR é a pasta onde ficam a maioria dos programas do sistema operacional. Certo? Uma outra expressãozinha que tem aparecido nas provas de Linux. O que é o kernel do Linux? O kernel do Linux é o núcleo do sistema operacional. E o que é um núcleo? Toda distribuição parte de um mesmo ponto, que é o núcleo do Linux. Aí, cada um vai fazer a sua distribuição, mas todos eles têm que respeitar essa base. Esse núcleo é o que está mais próximo das estruturas de hardware, é o que está mais próximo da conversação com a placa-mãe, com a impressora, com o teclado, com o mouse, e por aí vai, tá? Então, essas expressões, diretório, a mesma coisa que pasta, kernel é o núcleo do sistema operacional, bash, ou terminal, que é o terminal de linha de comando, isso aí tem que estar bem firme para vocês. Legal? Beleza. Dúvidas, galera? Alguém quer sugerir alguma coisa? Deixar vocês falarem um pouco também. Não? Então tá. Então vamos dar prosseguimento aqui que eu quero ainda fechar aqui. Deixa eu ver no meu roteiro. Isso aqui foi. Isso aqui não, beleza. Então vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só... Pra gente não... Vou desligar esse bicho. Beleza. Galera, ali no edital de vocês, trata de utilização da internet. O que me preocupa sobre essa utilização da internet? É um negócio mega amplo, né? Eles podem cobrar qualquer coisa. Só que olhando para as provas anteriores da Consulplan, a gente vai perceber que ela trouxe, em algumas questões, a ideia de intranet e de internet. Alguém escreveu alguma coisa no chat, galera? Eu não consegui acompanhar. Desculpa, eu só vi subir aqui e descer. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, é bom abrir o microfone e falar, tá? E extranet. Então, olha só. Tinha alguém pedindo para tu repetir a parte do kernel ali. Ah, beleza. Olha só, quando eu instalo um sistema operacional, eu instalo o sistema operacional lá no meu computador, certo? E lá no meu computador existem vários hardwares, placa-mãe, memória e por aí vai. O sistema operacional, ele também faz a conexão com os softwares. Então, quando eu instalo o Firefox, eu instalo o sistema operacional, quando eu instalo o LibreOffice, eu instalo o sistema operacional, o Chrome, o sistema operacional. E o sistema operacional tem uma base, que é em linguagem muito próxima à linguagem da máquina, que faz essa comunicação da máquina com o restante dos softwares. E essa base aqui do Linux é igual para todas as distribuições. Essa base, que é o núcleo, é chamado de kernel. Nas provas, geralmente, a pergunta é muito simples. São duas formas de perguntar o kernel. A primeira, como é chamado o núcleo do sistema operacional? Aí vai estar lá numa das alternativas kernel. Ou então, eles vão perguntar, das alternativas abaixo, qual é
a característica que deve ser comum para todas as distribuições, é o kernel. Eu tenho ali o kernel e estrutura de diretórios e comandos. Esses três aí são os pilares para todas as distribuições, são comuns em todas elas. Fechou? Beleza. Certo? Se tiver dúvida aí, de novo, obrigado, o Kelvin, tem intercedido aí. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Beleza. Agora vamos ver aqui, ó, intranet, extranet e internet. Galera, essas três plataformas, essas três tecnologias, perdão, elas podem ter a mesma plataforma, utilizar os mesmos protocolos e os mesmos serviços. Então, por exemplo, webmail. Tem na internet? Tem. Gmail, Yahoo, Hotmail, enfim. Posso ter na intranet? Pode. Tu vai ter isso lá no Bombeiro. Tu vai ter um espaço dentro da plataforma do Bombeiro que é só tua. E aí, por que é só tua? Porque tu és um servidor do Bombeiro. Então, a intranet, ela foi concebida para servidores, funcionários e colaboradores daquela instituição. E a ideia é que a intranet ela esteja ligada com a internet. Por exemplo, se eu quiser daqui, eu consigo acessar a intranet lá do IFSC, tá? Porque ela está interligada com a internet. Claro, tem alguns recursos da intranet que eu só consigo se eu estiver lá dentro da corporação. Mas a ideia é que a intranet tenha um foco de atendimento a servidores, funcionários e colaboradores. Já a extranet seria para a ideia de clientes, parceiros e fornecedores. E aqui, galera, público em geral, qualquer um do público. Quer ver? Vou dar um exemplo. O teu edital tem um toxicológico. Aí tu vai entrar no site do Laboratório Santa Luzia para ver se eles fazem aquelas coletas. Aí tu viu, beleza, faz aquelas coletas. Então, quando tu foi pesquisar no ambiente público, tu pesquisou na internet. Beleza. Aí foi lá, fez a coleta tal, e eles te deram um protocolo para tu entrar no site do Laboratório Santa Luzia e acessar, só que ali tu acessa somente os teus dados. Aquela parte é conhecida como extranet. Porém, alguém precisou alimentar o sistema com o resultado dos teus exames. E aí, isso foi feito dentro da intranet. Então, isso daí também tem que estar bem claro para vocês, porque é o tipo de questão hoje, galera, que dentro de uma média, todo mundo vai matar essa questão. Então, essa daqui não pode deixar passar batido, tá? Pode acontecer de aparecer para vocês essa diferenciação entre intra, extra e internet. Galera, dentro do meu roteiro era isso, né, que eu tinha para apresentar para vocês. Não sei se vocês aí têm alguma coisa ainda a falar. O edital de vocês é relativamente pequeno, né? São duas questões aí, é relativamente pequeno, mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas que vocês precisarem. Professor. Oi. Nos simulados que eu vi, que eu resolvi questões, falava muito sobre, do banco de dados, o que era índice, campo, registro. Poderia falar um pouquinho sobre cada um deles, só para saber diferenciar? Então, inclusive isso aí já foi questão da Consuplan, né? A Consuplan trouxe a questão trazendo índice, campo e registro. O campo é a menor unidade do nosso banco de dados. Seria o correlacionado a uma célula do Excel. Então, isso aqui é um campo. Tá? É onde eu vou digitar algum registro. O registro seria o dado completo em si que eu vou inserir no banco de dados. Então, campo é um espaço em branco. O registro já é a informação dentro do banco de dados. E quando ele trata de índice, vamos imaginar o seguinte, né? Galera mais novinha do CFP, mas talvez já tenha visto isso. Quando tu pega uma lista telefônica, ela tem aquelas orelhinhas do lado. Imagina que antigamente não tinha isso. E eu precisava, por exemplo, achar ali o telefone da Maiara France. Porra, até eu chegar lá no M, folheando, ia demorar muito. Então, eles colocaram aquele índice para que eu pudesse chegar nesse dado de forma mais rápida, de forma mais célere. Então, o índice no banco de dados é quando eu crio categorias dentro do banco de dados para que a busca no momento futuro seja feita de forma mais rápida.
Então, imagina que um gestor de uma instituição, ele quer saber quantas pessoas do sexo feminino entre 16 e 32 anos do estado de Santa Catarina. E a gente está falando aí, por exemplo, de uma multinacional. Então, tem as categorias dos índices dizendo, ó, os de Santa Catarina estão aqui, os do sexo feminino estão aqui, os da idade X estão aqui. Então, aí, para poder trazer isso para o gestor, é muito mais fácil pelos índices do que ele ir fazendo isso aqui, ó. Imagina, ele vai passar por cada uma dessas aqui. Ah, vamos ver, essa aqui é do sexo feminino, tem 16 anos? Não. Essa aqui é do sexo feminino, tem 16 anos, da Catarina. Então, para ele não ir por cada um dos registros procurando e demorar muito para trazer esse resultado, ele tem esses índices, que seriam como se fossem umas etiquetinhas, né? Ó, os principais itens que eles precisam resgatar estão aqui. Tá? Então, é para agilizar no processo de resultado. Mais alguma? Professor, em relação ao banco de dados ali, teria vínculo com a intranet? Ou não tem nada a ver? Não. O banco de dados, a gente pode imaginar assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Não é um exemplo muito legal agora, porque eles estão ferrados, né? Mas Americanas, por exemplo. Americanas, eles têm lá o site e tem a loja física, tá? Beleza. O site e a loja física, eles respondem ou pegam os dados de um mesmo banco de dados. Tu pode perceber, inclusive, que quando tu acessa hoje o site da Americanas, tu consegue ver o teu histórico de compras nas lojas físicas, porque eles unificaram o banco de dados. E aí o banco de dados, então, é apenas um repositório dos dados para o programa. Daí a gente chama que isso aqui é o back-end, aquilo ali é o front-end, porque aquilo está na nossa frente para a gente poder trabalhar. Só que aqui no meio existe um programa chamado de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que é o SGBD. Ele é que vai dizer o que cada usuário ou que cada plataforma pode fazer no banco de dados. Ah, por exemplo, o site pode inserir vendas? Pode. O site pode alterar produto? Não. Produto só lá na loja física, no departamento de compras da loja física. Então, a ideia do banco de dados, ele pode estar dentro da rede local ali da Americanas? Pode. Mas hoje em dia, esse banco de dados para as grandes instituições estão na nuvem. São serviços aí da Amazon, serviços de grandes corporações de nuvem que armazenam esses dados. Mas, se eu quisesse olhar para ele como um serviço interno da instituição, aí eu poderia usar da intranet. Mas o banco de dados ele é mais mesclado. Pode ser o mesmo banco de dados, acesso de dados públicos ou inserção de dados públicos e consulta, e também pode ser de pessoas da organização, ou até mesmo de clientes, parceiros e fornecedores. Positivo. Fechou, meus queridos? Então tá. Quero novamente agradecer a vocês aí pela confiança aí, né, galera? Desejar para vocês uma boa prova, porque eu nunca desejo boa sorte para quem está preparado. Quero dizer para vocês que é a primeira vez na minha vida que eu virei o dia do meu aniversário trabalhando. Começou já faz 34 minutos meu aniversário, né? Hoje completo 3.9 e fazendo algo que eu gosto demais, que é estar com vocês aí, né? E poder ajudar vocês nessa caminhada que eu sei como é que é. Eu já estive aí, então eu sei muito bem o que vocês estão passando. E é muito bacana vocês estarem aqui, né? Meia-noite e 35 aí nesse vigor, nessa força aí de vocês. Tem que dar os parabéns, né? Mesmo que não venha aprovação, vocês já são vencedores por estarem aí lutando e indo atrás do sonho de vocês, né? E muita gente aí muito nova, né? Parabéns para vocês também por conta disso aí. E persistam, galera. Vale muito a pena quando vocês estão lá dentro do serviço público. Beleza? Valeu, galera. Obrigado pelas felicitações aí. Uma boa prova para vocês no domingo. Valeu, professor. Boa noite.